Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje, sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia, e nesse vídeo de hoje eu quero aproveitar para voltar 20 anos no tempo, voltar para 2003. O que a gente pode aprender com o ano de 2003? E por que a gente quer olhar 2003? Porque existem algumas semelhanças com o período atual e existe uma grande oportunidade também, como eu já vinha falando lá no ano passado. Oportunidades podem dar certo, podem não dar certo, porque dependem de muitas variáveis que a gente não consegue controlar. Mas só para você ter uma ideia, o que aconteceu em 2003 para que a gente vá para a vinheta e você possa pensar em quanto a bolsa poderia subir nos próximos anos. Esse aqui é o índice Ibovespa, tá? O próprio gráfico da B3. A gente vê aqui que em 2002, né, finalzinho de 2002 aqui, 2003 começa aqui. E a gente vê que até 2007 sobe, ó, de 11 mil pontos para mais de 70 mil pontos no meio de 2008. A gente está falando de crescer 7 vezes, tá? Um crescimento muito grande. E o Brasil acabou tendo uma redução do valor do dólar naquela época. Então, quando você pega em dólar, esse número é muito maior, inclusive, tá? Se a gente pegar aqui, ó, de 2003, a gente tinha 3.189 dólares o índice no final de 2002, e em 2007 era 36 mil dólares o índice. Então quer dizer, um aumento de 12 vezes em dólar. Então é mais ou menos esse tipo de comportamento que a gente quer analisar nesse vídeo de hoje. Será que ele pode se repetir agora em 2023? Sim ou não? Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Depois da vinheta, como você sabe, a gente começa. A primeira coisa que eu preciso falar para vocês nesse vídeo de hoje é o seguinte: você só vai ter essas rentabilidades altas se você comprar terra arrasada, tá? Pode parecer muita pretensão da minha parte falar isso. Por quê? Porque você não controla o que vai acontecer no futuro. Você não controla a euforia que o mercado vai ter. Mas se você comprar terra arrasada, você tem muitíssimo mais chance de você conseguir uma variação dessa de 12 vezes, por exemplo, em um índice num período de 5, 6 anos. E aí, a gente volta um pouco no tempo para a gente dar uma olhada como estava o Brasil naquela época. Então, esse aqui é um gráfico de dívida líquida no setor público pelo percentual do PIB. Então, até 2002, a gente tinha esse crescimento daqui da dívida, tá? Depois, a gente teve essa queda aqui da dívida, tá? Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que teve dois fatores. Um que foi uma política monetária que conseguiu trabalhar bem essa dívida e conseguiu reduzir ela. E como é que você reduz dívida? Né? Não tem muito mistério, não. Como é que você reduz dívida? Você precisa gastar menos do que você arrecada. Né? Então não tem muito jeito. E como é que um governo ele calcula quanto ele gasta e quanto ele arrecada? Existe uma conta, que é a conta pública, que mostra se o país está tendo superávit ou se ele está tendo déficit. Se ele gasta mais do que ele arrecada, ele tem um déficit. Se ele gasta menos do que ele arrecada, ele tem um superávit. Tá? Só que em contas públicas, como é que o mercado enxerga isso? O mercado exclui o juro da dívida. Tá? Então seria a mesma coisa que eu sei que tem muita gente aí que é economista que eu não gosto que eu dê exemplo com pessoas. Eu entendo que o mercado amplo, né? O mercado de um país é diferente de uma pessoa, mas é porque às vezes fica mais fácil de eu explicar para quem é leigo no assunto. Então, se você conhece um pouco mais, aceite essas reduções, essas simplificações, por favor, tá? Evitem colocar um monte de comentário lá embaixo. O que eu quero falar é o seguinte: vamos imaginar que você tenha uma renda anual de 100 mil reais e você tem uma dívida de 50 mil, por exemplo.
Se você pagar durante um determinado ano R$ 8.000 dessa dívida, é claro que ela vai pesar no teu orçamento. Só que um país, às vezes, ele emite dívida para 10 anos, para 20 anos, para 30 anos, para 5 anos. Então, você acaba não tendo efeito naquele determinado ano. Então, o que um país faz? Um país, ele exclui o juro da dívida. Tá? Então, se porventura você ganhasse 100 mil e tivesse de gasto 96 para pagar os 8, você vai ter um déficit na tua conta, mas de forma primária você tem um superávit. Por quê? Porque o total de gastos que você tem operacionais, entre aspas, aqueles recorrentes, eles são menores do que o teu superávit. Num país isso funciona. Porque um país ele pode aumentar a arrecadação, via novos impostos, porque existe um crescimento do PIB a longo prazo que você já espera, entendeu? E na tua profissão você às vezes não sabe se você vai ter esse crescimento da tua renda ao longo do tempo. Um país é perpétuo, é perene, ele não vai morrer amanhã, uma pessoa não tem essa segurança. Então, só para ficar mais claro, para vocês entenderem isso. Então, o que o Brasil ele precisou fazer? Ele precisou gastar menos do que ele arrecada. E ele precisou gastar muito menos do que ele arrecada. Para você ter uma ideia, hoje a gente discute déficit primário de 1% do PIB. E talvez chegando num superávit primário ali em 2025, 2026 de 0,5% de 1%. Olha quanto o Brasil economizou naquela época. Ele economizava 3,2% do PIB, 3,2%, 3,5%, 3,7%, 3,2%, 3,3%, 3,4%. Esses números são muitíssimo maiores do que o período anterior. Tá? Então, esse regime de superávit primário, meta de inflação e câmbio flutuante foi talvez um dos melhores pontos que o Fernando Henrique deixou para gente, além do plano real lá atrás. Tá? Por isso até que eu falo que eu, porventura, considero ele o melhor presidente que a gente teve. Acho que o Temer também teria sido um ótimo presidente se ele tivesse tido mais tempo. Ele foi muito bom, mas ele acabou tendo um tempo muito curto. Então eu, particularmente, até não costumo abrir muito, mas eu considero ele o melhor presidente que a gente teve aí nesse período, né, da República atual, depois da ditadura. Enfim, o que acontece com o Brasil? Hoje o Brasil tem esse déficit. Então, quando a gente olha aquele número ali da dívida que a gente mostrou ali em 30% em 2014, 2013, a gente, 2014 aqui, a dívida líquida ainda muito baixa, mas já começando a subir, hoje a dívida líquida já pulou de volta para 57%. A gente consegue ver que essa dívida líquida hoje, que é essa linha azul, ela já está aqui batendo, né, 57,2% do PIB. Hoje ela representa 5,8 trilhões de reais. E se vocês olharem aqui, né, o Brasil nesse último ano pagou 693 milhões de juros. Então, quer dizer, o que aconteceu naquele período? A gente teve um superávit primário muito grande. O Brasil é sempre a mesma coisa. Quando você gasta muito no presente, você abre mão do futuro. Quando você economiza no presente, você poupa no presente, você passa a ter um futuro melhor. E foi isso que o Brasil fez naquele período. E foi isso que o Brasil começou a fazer ali no governo Temer também. E aí depois acabou se perdendo, tá? Até porque teve a pandemia também. Mas esse é o grande ponto que a pessoa ela precisa estar ciente. Na hora que você está num país que ele faz boas políticas públicas, ele consegue ter aquele crescimento de bolsa. Tá? Para não deixar passar em branco, eu quero primeiro falar como o governo acabou sendo ajudado, para o pessoal não achar que esse aqui é um vídeo para eu estar exacerbando Lula ou qualquer coisa do gênero. Tá? O Brasil ele é um grande exportador de commodities. Naquele momento ali, a gente teve
uma alta muito forte do preço das commodities. Se você olhar aqui dois indicadores da B3, por exemplo, o Índice de Commodities Brasil, ICB, que tem o boi gordo, café arábica, milho e etanol, você vai ver aqui que do início dele em 2004, ele não tinha começado ainda em 2003, ele sobe de 10 para 16 mil pontos. Tá? Um outro indicador que é o índice de materiais básicos, eu aqui já peguei de 2003 a 2013, mas se você pegar esse período aqui de 2006 a 2008, você vai ver que ele cresce 3 vezes de valor. Ah, por que você não pegou 2003? Porque ele não existia. Eu botei aqui 2003 a 2013, só que é um índice que também não existia. E aí vai um ensinamento para você que não tem nada a ver com o vídeo. Você vai ver que todos os produtos que são criados na Bolsa de Valores, no mercado de forma geral, eles são criados depois que alguma coisa acontece. Então, quer dizer, as commodities estavam crescendo muito no mundo. Alguém percebeu que poderia ganhar dinheiro oferecendo esse tipo de produto. Isso aconteceu em 2006. A B3 percebeu que precisava criar um índice com relação a isso. Tá? Então é sempre a mesma coisa. Hoje não vai ter ninguém falando para você investir em bolsa. Por quê? Porque o que está em alta é a renda fixa. E aí, o que acontece? Você sempre fica pé trocado. Tá? Então eu sou o pé trocado, o canal podia ser pé trocado. Porque é exatamente isso que a gente fala. Quando eu pego e boto ali 140 mil, 150 mil bolsa no final do ano, é muito mais para te dar um chacoalhão do que para eu querer adivinhar. Tá? Por quê? Porque é um momento interessante de você comprar bolsa. Quando chegar em 150 mil, 160, 170, independente se vai ser no final desse ano, se vai ser no final do ano que vem, o que vai acontecer é que aí sim o mercado vai criar um monte de índice, um monte de ETFs, um monte de formas de você investir para tentar ganhar aquele mercado de alta. Mas aí o grande investidor ele já acumulou, ele já ganhou dinheiro. Talvez ele já esteja vendendo parcialmente para começar a sair. Tá? Agora, uma coisa que é importante da gente verificar é o seguinte: será que 2002 estava tão mal assim? Será que estava tão ruim? Será que era tão parecido com hoje em dia? E aí eu tomei o cuidado de entrar aqui no Banco Central do Brasil, no regime de metas de inflação. Olha como é parecido. O governo ele não bateu a meta em 2001, 2002 e 2003. E o governo não bateu a meta em 2021, 2022 e 2023, ele também não vai bater a meta. Então, quer dizer, você vê já que a inflação estava fora de controle. Já é um sinal. Por exemplo, da mesma forma agora, esse ano também não deve bater a meta. Então, também a inflação ficou fora de controle. E aí eu peguei a carta de 2002, que é a carta do Antônio Palocci, que era ele era o ministro da Fazenda há pouquíssimo tempo, porque ele tinha entrado junto com Lula dia 1º de janeiro e essa carta aqui foi escrita dia 21 de janeiro de 2003. E ele foi, depois aconteceu lá a questão do mensalão e etc, mas no período que ele foi ministro da Fazenda, ele foi um ótimo ministro da Fazenda, porque ele conseguiu gerar todo esse superávit primário, conseguiu cair taxa de juros. Então vamos separar, tá, o profissional do que aconteceu. E aí a gente tem essa carta aqui, em que eu vou querer ler aqui para vocês. Causas do descumprimento da meta. O ano de 2002 foi caracterizado por uma conjugação perversa de uma severa crise de confiança na evolução da economia brasileira. Alguma coisa parecida com o que a gente está vendo, né, ali no final de 2022, início de 2023? Um forte aumento da aversão ao risco nos mercados internacionais. Opa! Não é a mesmíssima coisa que a gente está vendo? Esses fatores se refletiram em turbulência no mercado financeiro doméstico, em dificuldades da administração da dívida pública, ou seja, a dívida subiu. No caso do Brasil, até que não está subindo tanto, né? A gente viu ali que está mais ou menos controlado. E em quedas bruscas no financiamento externo do país. Naquela época o Brasil ainda era dependente do financiamento externo, hoje não mais. Mas aqui a gente está tendo queda de capacidade de financiamento interno no Brasil. Tá? Tanto que a gente teve uma crise de crédito no início do ano, principalmente no setor privado por causa das americanas.
tá? Com consequências negativas sobre a inflação e o nível de atividade na economia. Sinceramente, é muito parecido. Vocês vão ver que talvez a grande diferença é que naquela época o dólar disparou porque o Brasil dependia de financiamento externo e agora não. Tá? No mercado financeiro doméstico, a demanda por títulos públicos diminuiu consideravelmente, em particular pelos títulos de maior duração. Tá? Por que isso aconteceu? Porque naquela época a taxa de juros estava baixa. A primeira coisa que fizeram foi pegar e subir a taxa de juros pra caramba. Tá? Hoje a taxa de juros já está alta. Então o mercado está aceitando tomar o título público mesmo com esse risco maior. Tá? Mesmo assim, se você olhar o balanço ali do Tesouro Direto Transparente do Tesouro, você vai ver que está tendo uma redução de duration. Quer dizer, o mercado já não está querendo pegar títulos tão longos, ele está pegando títulos mais curtos. No mesmo período, observou-se significativa elevação dos deságios da LFT, que são os prefixados. Você vê aqui, ó, entre o final de março e meados de agosto, os deságios aumentaram de 0,4 para 2,7 nos vencimentos, né, que na época eram os longos, de 2004 a 2006. Hoje é 2025 a 2029. E também teve, né, o Brasil teve aquele aumento da taxa. A gente agora já está tendo uma redução, mas a gente viu esse aumento da taxa também mais para o início do ano, né? Aqui fala sobre a queda de financiamento externo, mas eu quero passar mais aqui, ó. A crise de confiança interna aliada à crescente aversão global ao risco teve impactos relevantes sobre a economia. A percepção de risco maior inibiu o investimento agregado, principalmente formação bruta de capital fixo. Do PIB no terceiro trimestre de 2022, 19,45% do PIB. Hoje é menos do que isso, mas também a gente já viu uma queda em relação a 2022. Tá? Já viu uma queda no quarto trimestre de 2022 e no primeiro trimestre de 2023. A crise teve impacto também sobre o consumo agregado. Consumo agregado é consumo das famílias mais consumo do governo. Tá? E a gente vê essa queda agora também. Tá? Por quê? Porque na hora que a economia está ruim, aumenta muito a balança comercial, porque aí o que você não vende no mercado interno, você tem que exportar. Tá? Normalmente é isso. As dificuldades enfrentadas pelo país refletiram principalmente sobre a taxa de câmbio e as expectativas de inflação. As expectativas de inflação continuam, a taxa de câmbio não. Por que a taxa de câmbio não? Primeiro, porque o juro já está alto. E segundo, porque o Brasil hoje não depende tanto de dívida externa, quanto dependia em 2002, 2003. E tiveram fortes impactos sobre a inflação, levando ao descumprimento da meta. Aí você vai, quais são os motivos do descumprimento da meta? Forte depreciação cambial, que não aconteceu no Brasil. Se cair a taxa de juros vai acontecer. Evolução dos preços administrados, que a gente já viu que está acontecendo, né? Aumento de preço de energia, reoneração dos combustíveis, aumento de preço das coisas e deterioração das expectativas para a inflação. Hoje, o mercado usa mais a palavra ancoragem. Né? A gente, em vez de usar a palavra deterioração, hoje usa desancoragem das expectativas da inflação. E que foi o vídeo da semana passada, mas é a mesmíssima coisa. Tá? Então, depois ele cita algumas coisas sobre o comportamento da inflação. Só para vocês terem uma ideia, a cotação do dólar naquele ano subiu 43%, saindo de 2,55 para 3,67, por exemplo. Tá? E você vê aqui que foi uma alta exatamente aqui, ó, antes da eleição. E depois da eleição, que já estava tudo definido, mesmo com o governo que o país, né, ou que o mercado, vamos dizer assim, porque o país votou a maioria nele, mas que o mercado não queria, você vê que cai o dólar. Essa era um pouco da minha tese de que esse ano a bolsa subiria. Por quê? Porque o mercado não gosta de incerteza. Mesmo que seja um governo que o mercado não quer, ele pelo menos ele não é incerto. Só que, por enquanto, ele tem se mostrado incerto. Tá? Então, o que eu quero mostrar com isso? O cenário atual ele é muito similar ao de 2002. Não imagine você que essa é a pior crise que o mercado já viu, porque você está vivendo ela. Sempre que a gente está vivendo ela, a gente tem aquele viés de proximidade. A gente acha que é a pior coisa do mundo. Sempre o pior problema é o que você está vivendo hoje. Aquele problema que você viveu há 10 anos atrás, que te chateou, não sei o quê, ele também era muito grande na época, mas hoje você já vê ele com outra perspectiva. Tá? Então,
o que a gente precisa? Se o Brasil conseguir ancorar essa expectativa de inflação, se ele conseguir pegar um superávit primário de volta, né? Pelo menos mostrar que no longo prazo ele vai conseguir ter superávites muito maiores do que esse que ele está esperando. E dificilmente vai conseguir o aumento de arrecadação via commodities, né? A gente está vendo o preço de commodities caindo. Mas se conseguisse fazer essa redução de gastos, por exemplo, ou se der uma sorte das commodities subirem, por exemplo, a gente conseguiria ter uma queda do preço uma queda da dívida, e aí, cara, sai de baixo, porque o Brasil, ele é muito forte, tá? Mas ele é muito forte quando ele não erra. O problema é que ele erra muito. O Brasil tem muita crise. Por exemplo, o mundo, ele teve um cenário de alta de 2009 até 2020. Mas vamos dizer 2009 não, 2011 até 2020. O Brasil se antecipou na alta, até ele começou em 2009. Só que aí o Brasil criou uma crise a partir de 2011. Por quê? Porque aí ele começa a subsidiar empréstimo, ele começa a reduzir taxa de juros de 11%, 12% para 7%, sem poder, aí gera inflação. Aí é como se tivesse o juro de mercado e o juro paralelo, né, das empresas amigas e o outro. E aí você criou uma crise, uma recessão que o mundo inteiro não teve em 2015 e 2016. Né? Agora, por exemplo, o mundo começa a se recuperar, o Brasil começa a criar novas crises. Então, se o Brasil não criar novas crises, o Brasil tem um potencial imenso de crescer. Né? Só que o Brasil, ele cria muitas crises, infelizmente. Tá? Para você ter uma ideia aqui, olha quantas vezes o Brasil entra em recessão desde 92. Né? Recessão técnica são 2 trimestres de queda. Então, ó, 1 vez, 2 vezes aqui, 3 vezes aqui não. 4 vezes, 5 vezes aqui, que foi a maior de todas, e 6 vezes aqui por causa do Covid. Tá? Então, quer dizer, o mundo todo entrou em crise quando? Entrou em crise aqui e aqui. O Brasil entrou 6, enquanto o mundo entrou 2. É muita crise. Tá? E o que foi o 2003 a 2007, que foi aquele período de alta da Bolsa? Foi isso. Cara, é lindo isso aqui. Se o Brasil consegue crescer isso, ele dispara. A Bolsa subiu em 2003 mesmo com essa queda aqui do PIB. Por quê? Porque é exatamente a situação de hoje. O Brasil cresceu bem em 2022 e 2023 por causa do cenário internacional e por causa da questão do Brasil, ele vai crescer menos. Mas isso não necessariamente vai fazer a Bolsa não crescer. Em 2003 a Bolsa cresceu 83%, em dólar cresceu inclusive mais do que isso. Então quer dizer, mesmo com o PIB em queda, se tiver uma visão de que vai ter um superávit primário, que as expectativas de inflação vão vir para a meta, se o mercado entender isso, a Bolsa dispara. Tá? Porque a taxa de juro futura, que está muito alta, está em 12%, ela cai muito. E aí abre espaço para a Selic cair. Tá? Então, gente, esse é o meu recado de hoje. A Bolsa, ela está assim, igual eu falei no final do ano passado, ela está por um pavio de ser riscado e ela crescer muito. É só o Brasil aproveitar essa oportunidade. Eu, no dia 16, 17 e 18, vou estar com o Marcelo Meurer para a gente fazer aqui um workshop chamado Poder das Opções. As opções, elas são instrumentos que fazem você aumentar o teu patrimônio ao longo do tempo. Faz você aumentar a tua renda para você reduzir o teu tempo até a tua aposentadoria. O que eu quero dizer com isso? Normalmente você vai ver pessoas vendendo opções da seguinte forma: olha só essa ação que subiu 1000%, 2000%, né? Em um dia igual àquele que a Natura, por exemplo, escureceu 15% nessa semana, a gente teve opções de Natura que subiram 5.000, 6.000, 7.000%. Então é muito fácil puxar a tua ganância e falar assim: caramba, se eu assinar esse produto eu vou ganhar 5.000%. Mas não é isso que a gente faz, porque a gente sabe que esse tipo de coisa você vai acabar perdendo o teu dinheiro. Por quê? Porque muito dificilmente aquele analista vai acertar a próxima Natura. E se ele acertar, ele vai ter dado sorte. O que a gente gosta de fazer? A gente gosta de resultados consistentes.
né? Então a gente tem hoje na nossa estratégia Checkmate, que é o que a gente vai acabar falando dentro ali do poder das opções, a gente tem, por exemplo, uma carteira chamada Dividendo 3x. A gente tem outras carteiras também, porque a gente tem diversas estruturas e estratégias para a gente gerar renda. Essa Dividendo 3x, por exemplo, só para você ter uma ideia, em quase 3 anos aqui, você vê que ela bate aqui uma média muito interessante. Ela já chegou a ter 4% de alta. Em um mês ali a gente fez a saída de um ativo que a gente não estava mais querendo ter em carteira, então acabou tendo uma queda de 3%, mas você vê aqui que na média ela fica aqui entre 1 e 2% ao mês a mais. Tá? Então você vai receber o dividendo, você vai receber as ações que você tem, se ela valorizar e etc. E a gente tem aqui 1 ou 2%. Em alguns momentos você abre mão dessa valorização, em alguns momentos, ok, o dividendo vai ser descontado do preço da opção, mas vocês vão entender um pouco mais ali no nosso workshop. Tá? 16, 17 e 18, eu não quero aumentar muito aí o tempo de vídeo por causa de propaganda. Aproveitem. Por quê? Porque é exatamente isso que eu quero. Imagina se a tua carteira crescer 1% a mais, por exemplo, ao mês. Ou mesmo que seja aumentar 0,5% a mais ao mês. Provavelmente você traz a tua aposentadoria de 30 anos para 20 anos. É até um vídeo legal para se fazer. Você traz a tua aposentadoria de 25 anos para 15 anos. Né? Você traz um sonho de fazer viagens em 8 anos para 5, talvez. Entendeu? Então, é esse tipo de coisa que as opções conseguem trazer para você. Não é um ganho espetacular de 1000%, de 2000%. É você conseguir construir patrimônio com mais consistência, com menor volatilidade. E isso a gente vai mostrar para vocês. Então não perca, os links estão aqui na descrição. Entre lá no grupo do Telegram, porque lá vai sair todas as informações. Também tem grupo de WhatsApp para quem não gosta do Telegram. E vai valer muito a pena. São 3 aulas gratuitas nesse workshop, 16, 17 e 18 de maio. Por quê? Porque eu quero que você consiga antecipar os teus sonhos. Tá? Eu quero que você transforme a sua vida. Então, para isso, é importante que você acompanhe a gente e por isso também a gente está fazendo a maior quantidade de lives gratuitas que o mercado já viu. A nossa casa de análise é a casa que mais dá conhecimento gratuito e eu garanto isso para vocês. Vocês podem olhar todas as outras, ninguém coloca tanto conteúdo gratuito como a gente. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.